menor, de menor, criança, adolescente, são tantas nomenclaturas que isso naturalmente nos causa muita confusão. Mas aí a pergunta que eu faço é, em uma prova de concurso público, qual expressão deve ser utilizada em direito da criança e do adolescente? Menor, criança, adolescente. Quem são os sujeitos da proteção integral assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor do Estatuto da Criança e do Adolescente. E vamos responder a essa questão. Quem são os destinatários da proteção integral do ECA? Quando olhamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente, percebemos que o seu artigo 2º explica quem é o destinatário da proteção integral do ECA. O caput do artigo 2º diz: considera-se criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. E adolescente a pessoa aquela entre 12 e 18 anos de idade. Portanto, temos a seguinte situação. A partir do nascimento com vida até 11 anos, 11 meses e 29 dias, essa pessoa deve ser considerada criança. Por sua vez, é adolescente quem já completou 12 anos e ainda não completou 18. Portanto, quem tem 12 anos completos até 17 anos, 11 meses e 29 dias. A partir do momento em que a pessoa faz 18 anos, terá completado a maioridade e, portanto, será um adulto. Não poderá ser considerado nem criança e nem adolescente. Mas uma pergunta importante para nós é a seguinte: por que chamar ou categorizar crianças e adolescentes? Por que eu não posso resumir e chamar todo mundo de menor? Resposta: a expressão menor, ela vem do antigo Código de Menores de 1979. Na época, estávamos debaixo da doutrina da situação irregular, que não previa direitos fundamentais a todas as pessoas com menos de 18 anos. Não. Lá naquela conjuntura, nós tínhamos os menores como meros objetos da intervenção do Estado. Eles não eram considerados sujeitos de direitos. Não se reconheciam direitos fundamentais a eles. E essa expressão menor, ela associava aquelas pessoas a um problema social. O Código de Menores, de 1979, também tinha um defeito muito grande de criminalizar a pobreza. Ou seja, muitas vezes aquilo que era considerado situação irregular para o Código de Menores era, na verdade, vulnerabilidade social. Se uma família estivesse em situação de risco, em situação de fragilidade, por exemplo, porque o pai perdeu o emprego e a mãe não trabalha, sabe qual era a solução? Tira a criança de casa e coloca num abrigo. Não havia uma preocupação em trabalhar a família, em auxiliar a família, em eventualmente inscrever a família em programas sociais para que elas recebessem ali cestas básicas e ajuda do Estado a fim de permitir que essa criança ou esse adolescente pudesse permanecer no seio da sua família e ser criado ali. Por isso, o Código de Menores não era um instrumento legislativo que promovia a proteção integral de crianças e adolescentes. Mas esses chamados menores não tinham uma intervenção do Estado protetiva. Era, grosso modo, uma intervenção punitiva. E por esse motivo é que nós repudiamos de forma definitiva e absoluta a expressão menor em provas de concursos públicos. Então não tenha dúvida. Se numa primeira fase aparecer a expressão menor, associem isso à doutrina da situação irregular. Associem isso ao antigo Código de Menores de 1979. E numa segunda fase, uma fase dissertativa, ou numa fase oral, jamais utilizem a expressão menor, porque isso pode te gerar uma situação de desconforto e pode custar pontos valiosos na sua prova. Então, jamais menor. Crianças e adolescentes. Agora, a pergunta que se faz: quando o ECA
traz as crianças e adolescentes como os destinatários da proteção integral assegurada naquele diploma, a minha pergunta é: será que o ECA pode ser aplicado a pessoas que têm mais de 18 anos, mesmo que de maneira excepcional? E a resposta é sim. O parágrafo único do artigo 2º diz que, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o ECA a pessoas entre 18 a 21 anos de idade. Nessa perspectiva, quando falamos, portanto, em quem são os sujeitos da proteção integral do ECA, a resposta é, como regra, crianças e adolescentes, mas excepcionalmente, pessoas entre 18 e 21 anos de idade poderão também assumir esse papel. Bom, e qual é o reflexo para crianças e adolescentes quando falamos em atos infracionais? A resposta é a seguinte: quando alguém tem, por exemplo, 17 anos, 11 meses e 29 dias e pratica um ato infracional, por exemplo, às 23h59 do dia anterior à maioridade, ele é considerado inimputável e, portanto, não pratica um crime, pratica um ato infracional e vai se sujeitar a medidas socioeducativas ou medidas de proteção. Agora, se você completa 18 anos naquele dia e à meia-noite do dia do seu aniversário de 18 anos você pratica um fato definido como crime, aí você já não é mais adolescente, aí você já é imputável. Você é adulto e terá praticado um crime. Essa distinção está clara no artigo 104, parágrafo único do ECA. Eu devo considerar, para os efeitos de aplicação de medidas socioeducativas e de caracterização de atos infracionais, a idade da pessoa na data do fato. Se ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, adolescente, fez aniversário de 18 anos, praticou o crime à meia-noite do dia do aniversário, ele é adulto e responderá como tal por um crime. Gustavo, mas eu ainda estou com uma dúvida pendente. Você disse que excepcionalmente eu posso aplicar o ECA para pessoas que têm entre 18 e 21 anos de idade. Como isso acontece? Eu quero explicar isso com base na súmula 605 do STJ, que diz o seguinte: a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração do ato infracional e nem na aplicabilidade da medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida enquanto não atingir a idade de 21 anos. Vamos lá, vamos retomar aquele exemplo. O sujeito praticou um ato definido como crime no dia anterior ao seu aniversário de 18 anos. Ele tem 17 anos. Fez 18 anos. Automaticamente, nós teremos a extinção de um processo? A resposta é não. Se a pessoa tem 17 anos, praticou um ato infracional e há um procedimento de apuração do ato infracional lá na Vara da Infância e da Juventude, o que é que vai acontecer? Teremos, nesse caso, a continuidade desse processo até a sentença. O fato de ele ter feito 18 anos não será suficiente para automaticamente extinguir esse processo. O processo prossegue com sentença. Agora, se o juiz tiver estabelecido uma medida socioeducativa, como por exemplo a internação, a semiliberdade ou a liberdade assistida, para alguém que tem 17 anos e durante o cumprimento dessa medida socioeducativa ele faz 18, será que a sua maioridade é suficiente para extinguir a medida socioeducativa? E a resposta é não. A medida socioeducativa só será extinta como regra quando tivermos as metas e os objetivos estabelecidos na medida socioeducativa cumpridos. Ou então, quando essa pessoa fizer 21 anos de idade, porque aí com 21 anos de idade a liberação é compulsória. A extinção da medida socioeducativa será compulsória. Nesse sentido, percebam, a maioridade não terá, portanto, nem o poder de extinguir automaticamente o processo e nem de extinguir automaticamente a execução da pena. Então, quem são os destinatários da proteção integral, que são sujeitos de direitos fundamentais do ECA? Crianças e adolescentes. Jamais menores. Eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor do Estratégia Carreiras Jurídicas. Meu Instagram é Gustavo H. Cordeiro. O meu canal do YouTube é Professor Gustavo Cordeiro. E se você gostou desse vídeo e quer outros temas envolvendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui no YouTube do Estratégia, deixe o seu comentário. Se você curtiu a aula,
Então, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal do Estratégia e também ative as notificações. Deixa você um forte abraço, fique com Deus e ad sumos. Tchau, tchau.